Cotovelo, ela tem no braço. Alguém falou pra você que você tinha depressão? Algum médico? O neurologista falou. Ele falou. Ele falou. Isso era mesmo a depressão e a síndrome do pânico. Foi por causa assim, de um trauma que eu passei na infância. Eu perdi meus pais desde cedo, assim, minha mãe. Aí, minha avó era bem apegada com a gente, meu pai não. Todo mundo que pedia a gente, ele queria dar. Aí, quando eu comecei a trabalhar, a primeira casa que eu fui, tinha um rapaz que falava que ia me ensinar a beijar. Aí foi assim que começou, sabe? Aí ele perguntava sempre, eu vou te ensinar a beijar. Aí às vezes até me agarrava e eu não podia chegar na casa e contar pra minha avó, porque era assim, naquele tempo, se você contasse, parecia que você que tinha a culpa. Aí eu fui só guardando isso, só guardando. Essa é a sua primeira gestação. É a primeira gestação? A primeira. Eu fiquei 4 anos louca pra engravidar. É a primeira. Aí quando foi na casa da minha tia foi pior ainda, porque foi o meu primo. Aí ele sempre me beijava à força. A primeira vez que ele me beijou, eu cheguei em casa com a boca toda machucada assim. Aí minha tia ainda falou, foi o que aconteceu? Aí eu falei assim, foi uma formiga, foi um bicho que tinha me picado, pra mim não falar. Aí eu fiquei só guardando isso, eu ia pro trabalho, passava. Aquele tanto de gente, parecia que eu tava sozinha. Aí nesse dia eu comecei a me sentir mal, assim. Aí eu prendia tanto aquilo, que na hora que eu cheguei assim, tava indo na procissão, eu naquela multidão. Aí começou a me faltar o ar. Aí quando eu fui parar, eu já tava no hospital. Aí me levou no médico, aí quando chegou lá, aí eu fiz um monte de exames. E ele falava, não, você acha que você não tem nada, não tem nada. Porque todas as vezes que eu passava com ele, minha avó ficava na sala. E eu não podia contar. Não sentia vontade. Aí teve um dia que ele pediu pra conversar comigo só. Aí quando eu contei, ele falou que eu tinha depressão. Aí eu comecei, se eu ficasse feliz demais, eu tinha crise. Se eu ficasse triste, eu tinha crise. Depois que falou assim que era gravidez de risco. E minha mãe morreu também de parto. Ainda mais depois desse negócio de risco. Eu acho que vai ser coisa. Eu fico morrendo de medo. É que eu, sei lá, assim, como se eu fico o tempo todo pensando que eu vou morrer. O tempo todo.
Dentre os transtornos identificáveis no puerpério, o blues, ou disforia puerperal, pode ser identificado em até 85% das puérperas, sendo considerado como a forma mais leve dos quadros depressivos relatados neste período. Os sintomas apresentados são labilidade emocional, choro fácil, ansiedade, insônia, irritabilidade e sentimentos de inadequação, com início geralmente nos primeiros dias do parto, desaparecendo espontaneamente em até 2 semanas. Por não estar associado ao comprometimento do funcionamento da puérpera e por ser transitório, não há necessidade de um tratamento específico. Em alguns casos, entretanto, o quadro pode persistir, sugerindo a evolução para uma depressão maior, devendo, portanto, ser reavaliada. É importante ressaltar que as mulheres que apresentam história prévia de transtorno de humor apresentam maior risco para os quadros puerperais. Outro transtorno que pode ocorrer no puerpério é a depressão pós-parto, também conhecida como depressão puerperal. Ainda segundo o Compêndio de Clínica Psiquiátrica USP 2012, o principal fator de risco para a depressão pós-parto é a presença de depressão ou ansiedade patológica durante a gestação. Outros fatores são episódios depressivos no passado, complicações obstétricas durante a gravidez, como a pré-eclâmpsia, hospitalização durante a gestação e suspeita de estresse fetal, história de natimortos, malformação fetal, trabalhos de partos traumáticos também estão associados a um maior risco de depressão puerperal. Um suporte social adequado beneficia a saúde mental materna e reduz o risco de depressão pós-parto. Tal transtorno ocorre em 10 a 15% das puérperas e caracteriza-se por um quadro depressivo semelhante ao das não grávidas, porém, apresenta maior frequência de obsessões com conteúdo de agressão ao bebê, humor lábil e sintomas de ansiedade. O início da depressão puerperal ocorre geralmente até 6 semanas após o nascimento do bebê, mas pode surgir meses após o parto, sendo os primeiros 3 meses o período mais crítico. Depressão pós-parto não tratada pode comprometer o cuidado com o recém-nascido e o vínculo afetivo entre mãe e bebê, com efeitos negativos sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Além disso, aumenta o risco de suicídio materno e de cronificação da depressão. O diagnóstico e o tratamento precoce são essenciais. A recorrência de depressão pós-parto pode chegar a 50% nas gestações seguintes. Contudo, apenas uma minoria procura tratamento. Isso se deve à desinformação de pacientes, familiares e médicos que interpretam as queixas como normais de um período de obrigações com o recém-nascido. Ainda no hospital, quando eu estava no hospital, a minha amiga me levou para passear com o Adriel no colo e tinha as mães sentadas assim no corredor, nos bancos, com seus filhos ali passeando, curtindo o momento. E eu olhava para as mães e eu tinha nítida certeza que eram demônios
assim, tipo, debochando na minha cara, com o bebê no colo. Como se fossem demônios com bebezinhos, demônios debochando da minha cara. E eu queria fugir e eu só via corredor naquele hospital e eu achava que estava presa num labirinto. Eu achava que era o inferno, que eu estava presa e que eu não via saída. A sensação era horrível, foi uma das sensações piores que aconteceu comigo. Porque foi muito agoniante, eu tinha nítida certeza que eu estava no inferno já. E tinha demônios debochando da minha cara de ser mãe. E eu queria achar saída e eu não achava a porta. Até que minha amiga me acalmou, né? Foi correndo atrás de mim, eu saí correndo desesperada, tentando achar uma saída. E ela foi correndo atrás de mim e me acalmou e me trouxe de volta pro quarto. Também eu achava que... aqui, né, no caso, eu tava na casa dos meus pais, né? Daí eles têm 3 cachorros e alguns gatos. E quando os gatos ou eu ia pra rua e os cachorros me olhavam, eu achava também que eles estavam me vigiando e me filmando. Também eu colocava comida, roupas no lixo. E tudo que eu achasse assim, é que eu achava que era consagrado alguma coisa ruim. E tudo que eu achasse que era consagrado alguma coisa ruim podia ser novo, mas eu colocava no lixo. Meus pais, familiar, tinha que estar sempre atrás de mim, porque eu tava sempre colocando uma coisa ou outra no lixo. Banana, comida, roupa. E se o Adriel ganhasse alguma roupinha nova e eu encasquetasse com aquela roupinha e achasse que aquela roupinha fosse consagrada, alguma coisa ruim, eu colocava no lixo. Podia ser novinha, com etiqueta e tudo, eu colocava no lixo, não queria nem saber. Também, as minhas amigas, né, aqui da cidade dos meus pais, vieram me visitar, né. Eu achava que elas iam tirar ele de mim. Coitadas. E daí elas vieram me visitar e eu queria que elas fossem embora. Eu dizia assim, não, volta outra hora, agora tu tem que ir embora, volta outra hora. Isso foi coisas que aconteceram comigo logo depois que eu ganhei o Adriel. Eu acredito que no finalzinho da gravidez ali eu já comecei a ter os primeiros sintomas mais fracos assim da psicose puerperal, que é a psicose pós-parto, é a mesma coisa. Mas depois que eu ganhei ele veio pior, né? Foi terror na minha vida. A psicose puerperal é um transtorno que pode acometer a mulher nas primeiras 3 semanas de puerpério, geralmente entre as primeiras 48 a 72 horas do pós-parto, estando presente em 0,1 a 0,2 das parturientes. Os sintomas são inquietação, irritabilidade e alteração do sono, que evoluem rapidamente para um quadro psicótico caracterizado por humor depressivo eufórico, comportamento desorganizado, labilidade emocional, delírios e alucinações. A ausência de tratamento adequado, geralmente necessitando internação hospitalar, põe a mãe e o bebê em risco. Estima-se que a taxa de infanticídio associada à psicose puerperal não tratada é de 4%. A história prévia ou familiar de transtorno bipolar aumenta consideravelmente o risco de desenvolvimento da psicose puerperal, apresentando um risco elevado de recorrência no próximo parto, estimado em até 70%. A paciente deve ser acompanhada até 1 ano após a melhora do quadro, sendo necessário acompanhamento psiquiátrico nas próximas gestações. Mas às vezes uma palavra amiga assim, um abraço, cura mais do que qualquer remédio de farmácia. E às vezes você vai no hospital para procurar isso e você não encontra.